E o pesquisador e epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, Gessen Orellana, afirmou que não há outra solução para conter a tragédia de mortes em Manaus, senão um lockdown. Sem essa medida, diz o pesquisador, Manaus pode se tornar a capital mundial da Covid-19. E é sobre isso que agora nós iremos conversar com o próprio pesquisador, Gessen Orellana, que já está conosco aqui via virtual. Bom dia, pesquisador. Muito obrigado por atender a nossa equipe. A gente tem visto que a tua aparência ela está cansada já. São dezenas de entrevistas, além do teu trabalho, incansável também. Mas a gente quer agradecer ao senhor por dar mais essa entrevista aqui no Grupo Diário de Comunicação. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes aí do Grupo Diário, né? A todos os espectadores. Realmente, acho que você pode perceber até pelo meu tom de voz, né? Que eu estou com a voz pesada, carregada, né? Há mais de 4 dias consecutivos, tentando, né, explicar para o Brasil e para países do exterior o nível da negligência das autoridades sanitárias, não só no estado do Amazonas e Manaus, mas também a negligência do governo federal em ver toda essa tragédia se desenhar há mais de 30, 40 dias e, recentemente, nós temos que ouvir do presidente da República e do vice-presidente da República que não sabiam o que estava acontecendo e que fizeram tudo o que era possível. Bom, então, se eles fizeram tudo o que era possível, significa que eles não fizeram nada na prática, né? Porque nós chegamos numa das situações mais trágicas da história da saúde pública recente em escala planetária. E é por isso, Patrick, que Manaus já é considerada a capital mundial da Covid. Não vai se tornar, Manaus já se tornou, porque não tem outro lugar no planeta, Patrick, onde você teve 2 situações de mortalidade por Covid-19 tão dramáticas que chocaram a humanidade, né? Nós, pelo menos, não temos registro de algo parecido na literatura científica e nem na mídia. Pode ser que tenha acontecido em algum lugar, mas que ficou oculto para a humanidade, né? Mas realmente registrado, documentado, nós não temos dúvida de que Manaus escreveu os piores capítulos, relatou as piores experiências durante toda a pandemia da Covid-19, e isso, Patrick Mota, não é exclusivamente atribuível a uma nova variante, e sim a negligência conjunta, tanto das autoridades sanitárias, como da população, que infelizmente foi ludibriada, né, com essa teoria absurda, né, genocida de imunidade de rebanho, de medicamentos que fazem o tratamento precoce da doença. Então, eu costumo não culpar a população, porque, infelizmente ou felizmente, nesse caso, infelizmente, ela está reagindo a comandos do governo federal, a comandos da prefeitura, do atual prefeito de Manaus, que antes mesmo de assumir o mandato, ele assumiu publicamente que iria enfrentar a Covid com vitaminas e ivermectina, né? Na sequência, técnicos do Ministério da Saúde e o próprio ministro da Saúde vêm a Manaus reforçar essa tese absurda, né? Tão absurda quanto a tese da imunidade de rebanho, né? E a gente fica assim, né? A população inteira acreditando nessas coisas, ela vai se expor, porque ela precisa se expor na maioria das vezes, né? Muitas pessoas não têm opção para não se expor, e terminamos dessa maneira, né? O poder público e parte da má ciência, né? Estimulando a população a se jogar literalmente do precipício. É muito importante, interessante esse ponto de vista do senhor, porque a gente lembra que lá atrás o senhor e outros pesquisadores já vinham alertando para o crescimento, a segunda onda, e o governo, me refiro ao governo estadual, negando, a FVS negando. O senhor deve lembrar disso, não é? O senhor lembra disso? Patrick, eu não só lembro, como eu me senti na obrigação de conceder essa entrevista aqui para vocês,
porque o Grupo Diário ele me permitiu essa oportunidade de registrar ao longo do tempo as nossas manifestações, inclusive na primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer, de te conhecer, Patrícia, você me entrevistou dentro de um contexto de muita insegurança, né, onde você tinha tanto o governo estadual como a prefeitura de Manaus e boa parte, né, de pesquisadores, né, entre aspas, muito entre aspas, eu tenho quase certeza que nenhum deles era epidemiologista de formação, e sim esses infectologistas, clínicos ou palpiteiros, né, da Fundação de Medicina Tropical, da própria Fiocruz, da própria UEA, da própria UFAM, né, pessoas que não têm formação em epidemiologia, em processos epidêmicos, e resolveram virar especialistas durante a pandemia de Covid-19, assim como tantos outros, né, que a gente mais tem visto, né, oportunistas, né, charlatões fazendo esse tipo de serviço. Então, Patrick, eu realmente eu preciso fazer justiça e lembrar que a TV Diário, a Rádio Grupo Diário, foi o primeiro que me deu a oportunidade. Inclusive, eu voltei numa segunda oportunidade para conversar com você, né, depois de ter sofrido uma perseguição interna, inclusive dentro da própria Fiocruz, que, aliás, até hoje está em silêncio absoluto, né, porque eu acho que eles perceberam, né, o tamanho da grosseria, da indelicadeza que eles fomentaram por parte da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, com aquela nota, tentando me ridicularizar, tentando ridicularizar a ciência de alto padrão, né? Na verdade, eles, infelizmente, acabaram nos levando para essa tragédia que nós anunciamos, Patrick, você bem isso em diversas ocasiões, desde agosto de 2020, fomos solenemente ignorados em agosto, em setembro e em outubro. Setembro e outubro, Patrick, eu quero lembrar para você que nós tivemos, inclusive, o primeiro pico, né? O primeiro aumento sustentável e significativa por Covid-19 em Manaus. Então, se a mortalidade por Covid-19 é um indicador tardio da circulação viral, quer dizer que quando a gente avisou as autoridades 3, 4 semanas antes, né, de setembro, lá para o finalzinho de agosto, início de setembro, nós estávamos corretíssimos com nossas estimativas, com nossas avaliações. Só que o trabalho que a gente faz, Patrick, não interessa para esse tipo de gente. Por quê? Porque nós propomos medidas de saúde pública que se antecipam ao caos. Nós propomos medidas de saúde pública que poupam vidas, que salvam vidas, que preservam a saúde psicológica e física dessas pessoas, inclusive desses mais de 200 mil de amazonenses que estão recuperados. Por que se recuperados, entre aspas? Tem milhares de pessoas, Patrick, e o povo amazonense que fica sequelado da Covid-19. Nós não temos infraestrutura nem para atender quem está doente. Imagina os milhares de sequelados com sequelas neurológicas, com sequelas psicológicas, com sequelas pulmonares. Então, é uma situação que a gente fica realmente muito triste, muito desapontado, e eu tenho feito questão, sim, Patrick, de relembrar tudo isso e de dizer que essa responsabilidade ela precisa cair, não apenas sobre o governador, mas sobre todos os níveis de gestão que estão envolvidos nessa que pode ser uma das maiores omissões, uma das maiores histórias de negligência sanitária da saúde pública brasileira. Pesquisador, o governo local, o governo do estado do Amazonas, recentemente anunciou novas medidas para conter o elevado número de contaminação, e que é aquela prorrogação que já tinha, né, um determinado tempo, de 19 horas até 6 da manhã, toque de recolher. Isso agora vai até o dia 31 deste mês. O senhor fala que é melhor lockdown. Patrick, na verdade, quando você escuta o Gesen falar, você está escutando um pesquisador, né? Um pesquisador especialista em epidemiologia que se alimenta de conhecimento científico produzido dentro do Brasil, fora do Brasil, e que mostra para as pessoas que querem acreditar na ciência, para as pessoas que querem acreditar na boa ciência, de que em contextos onde você tem uma baixíssima capacidade da gestão de coibir a circulação
do vírus ou de achatar a curva com medidas sanitárias, onde você tem uma população que está embriagada, na verdade, intoxicada pelas fake news do próprio governo federal, dos seguidores fanáticos do presidente Bolsonaro, do prefeito de Manaus, que assume o cargo dele dizendo que vai enfrentar a epidemia com vitaminas e ivermectina, e ele disse isso durante o pico das internações hospitalares agora de dezembro, tá? Ele não disse isso lá em junho passado, né? Ele disse isso no final de dezembro e reafirmou por meio dos técnicos dele já no início agora do mandato dele, tá? Então, quando você tem esse tipo de situação, fica difícil a gente levar esse tipo de informação, Patrick, de que nesse contexto de precária administração da crise, de população que adere pouco às medidas sanitárias e principalmente onde você tem uma possível nova variante que pode estar incendiando ainda mais a epidemia, não tem outra solução diferente do que o lockdown, Patrick. E é muito simples pensar nisso, porque qual o sentido, por exemplo, de eu fazer uma restrição entre 7 horas e 9 horas da manhã? Por acaso o vírus é um programa de computador que você programa ele e diz assim, olha só, você não vai circular em Manaus entre as 7 da manhã e as 9 da manhã, e às 6 da manhã, e entre as 7 da manhã e 6 da tarde, você vai sair para dar uma voltinha, você vai lá para Marte, você vai lá para Júpiter, Saturno, e depois volta para a Terra, e quando você voltar às 7 da noite, aí vai estar todo mundo em casa. Isso não faz o menor sentido. Em situações, Patrick, de transmissão comunitária violenta, como nós estamos assistindo em Manaus, desde o início do mês de dezembro de 2020, não é desde ontem, você não tem outra opção nesse contexto de total desorganização da resposta sanitária que não seja o lockdown. Bem, alguns pacientes de Manaus já começaram a ser transferidos para outros estados. O senhor tem acompanhado isso também. Foi uma medida correta? Não foi? Tendo em vista essa nova variante que é daqui, pelo menos as pesquisas apontam isso, e podem contaminar outros brasileiros lá fora? Patrick, essa é uma grande incógnita, né? Eu não queria entrar no mérito exatamente da possível disseminação dessa nova variante Brasil afora, né? Eu acho provável, mas ao mesmo tempo nós não podemos dizer isso com 100% de certeza, porque vai que as equipes de vigilância hospitalar e vigilância epidemiológica desses lugares que estão recebendo esses pacientes fazem um trabalho perfeito de contenção da circulação viral. Eu acho isso pouquíssimo provável, mas como existe essa possibilidade, é meio complicado a gente tentar nesse momento dizer que nós vamos ter a disseminação dessa possível nova variante nos lugares que estão recebendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que isso não é provável. Aliás, eu até acho que é muito mais provável que você introduza essa nova variante nesses lugares, por meio de quem faz o transporte desses pacientes, a equipe de voo, né, os pilotos, comandantes, o pessoal do serviço de bordo, né, os profissionais de saúde, os profissionais de logística, e todos que vão entrar em contato com esses pacientes nas cidades de destino. Então, isso é algo bastante provável, né? Mas que a população não está atendendo a um pequeno detalhe. Você não vai perceber isso daqui a 3 dias. Você não vai perceber isso daqui a 10 dias. Esse vírus ele vai se espalhar e só vai começar a ter um efeito comunitário, digamos assim, um efeito maior nas populações dessas cidades daqui a uns 25 dias, 30 dias. Claro que você pode encontrar alguém infectado já nos primeiros 10 dias, né, e conter essa cadeia de transmissão aí, né, dessa nova variante eventualmente, mas está assumindo um cenário perfeito, né? A gente pode pegar o exemplo de Manaus e dizer que a nossa vigilância laboral e genômica é uma grande vergonha, né? Porque o fato de você ter o Ministério do Japão mostrando para o Brasil e para o Amazonas que nós tínhamos uma nova variante circulando há semanas aqui, simplesmente comprova a falência da nossa vigilância laboratorial e, em especial, da nossa vigilância genômica no estado do Amazonas, né? Então, na minha opinião, Patrick, respondendo a sua pergunta em relação aos riscos da transferência, o principal problema talvez não seja esse da disseminação viral, embora, repito e diga, eu acredito que nós vamos ter uma surpresa bem desagradável daqui a 3 ou 4 semanas no Brasil afora. O principal problema, sabe qual é, Patrick? É que nós estamos assistindo, ludibriados pelo governo federal e pelo governo estadual,
uma estratégia que eu chamo de populismo sanitário. O que é o populismo sanitário? Você não trabalha nas razões da crise do oxigênio em Manaus. Você não trabalha nas razões da forte disseminação viral do novo coronavírus em Manaus. O que você faz? Você joga uma cortina de fumaça, né, colocando aqueles aviões da Força Aérea Brasileira, dos Estados Unidos, para transportar oxigênio de outros lugares do Brasil, doações de todo o Brasil chegando, só que o oxigênio serve para quê? O oxigênio não cura a Covid. O oxigênio só serve para dar sobrevida para uma quantidade enorme de gente que vai morrer com ou sem oxigênio. Claro que a falta de oxigênio abrevia, reduz a expectativa de vida dessas pessoas, né, que morreriam com ou sem oxigênio. Né? Então, ao fazer essa pirotecnia sanitária, né, você acaba colocando uma cortina de fumaça, porque você diz, eu vou começar a vacinação ontem no Brasil. Sim, mas você vai começar a vacinação por onde? Com quantos milhões de doses? Quando vai ser isso? Não temos essa informação. Não adianta começar vacinando uma pessoa. Não adianta começar vacinando 5% da população. Nós estamos, sim, atrasados na vacinação e não podemos usar a narrativa da vacinação, Patrick, para convencer a população de Manaus de que o problema será vencido em breve. Não tem essa possibilidade. Nós vamos ter uma cobertura vacinal alta de Covid para vacinação por Covid-19, talvez daqui a 9, 12, 14, 16 meses. Né? Não é tão simples assim. Não tem doses de vacina disponível no mercado. É basicamente isso. Não tem, a gente não comprou, a gente está atrasado. Então, esse tipo de situação, Patrick, você me pergunta, da transferência dos pacientes, ela chama-se transferência de problemas, porque você não combate a raiz. Qual que é a raiz do problema? A circulação viral, comunitária, forte do novo coronavírus. Enquanto você não aumentar em massa, assim como o município do Rio de Janeiro fez, o novo prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, acertadamente fez no início do mandato dele, se você não aumentar a investigação de casos, se você não aumentar a estratégia para fazer o isolamento, né, as estratégias para fazer o isolamento de contatos respiratórios, de pacientes doentes, você não vai conseguir combater a epidemia. Tem um questionamento aqui dos vários que estão pipocando aqui na nossa fala com você. Um deles chama a atenção também, que Eliane Jeffres, deve ser esse o nome, diz assim, ele fala de ciências, cadê a comprovação científica que lockdown é eficaz? O que o senhor responde? Olha, Efra, né? Obrigado pela pergunta. Efra é realmente uma questão. Aliás, perdão, é Erlane Jeffres. Erlane Jeffres. Erlane Jeffres. Erlane Jeffres, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso é uma dúvida que acaba tendo uma grande repercussão na cabeça do leigo, né? As evidências científicas estão na literatura científica. O que eu tenho feito, né, para facilitar esse entendimento da população é traduzir essa informação, que muitas vezes literalmente está em inglês, muitas vezes está com uma linguagem técnica que as pessoas não têm condições de entender. E vou dar um exemplo para você, Erlane. Ontem, quando a Anvisa os resultados, né, a autorização do uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca da Universidade de Oxford, eu comecei a receber um monte de mensagens, o que é hazard ratio? O que é o ensaio clínico? O que é a fase não sei das quantas? Então, infelizmente, as pessoas não conseguem entender tecnicamente o que significa isso, e o que eu tenho feito, Erlani, é traduzir de uma forma simples para a pessoa dizendo o seguinte, olha, o lockdown funciona, porque as evidências científicas dizem que sim. Como que funciona? Quais são os caminhos e os meios? Isso já é outra discussão, que é uma discussão técnica que deveria ser feita entre técnicos das vigilâncias epidemiológicas, da vigilância sanitária, da vigilância laboratorial e cientistas do estado do Amazonas e do município. Entanto, é o que menos tem acontecido, técnicos e cientistas qualificados, tá? Porque nós cansamos de participar de reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, dizendo que eles têm técnicos qualificados com mestrado e doutorado em epidemiologia, não sei o que mais lá, mas na verdade, quando você olhar e perguntar onde estão, esses epidemiologistas com esse tipo de formação, não tem, são ilações
tem eco com a realidade, tá? E eu Compreendo. posso comprovar tudo isso, tá? Está gravado em audiências públicas com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Contas, Defensoria Pública. Então, isso é o nosso trabalho, terminando de responder a resposta da Elani, né? Levar a vocês as evidências científicas de forma simples. Agora, se você quiser que eu te mostre pessoalmente, eu até posso passar meu e-mail aqui para a produção do programa, eu te mando os artigos, inclusive artigos feitos no Brasil Por e fora gentileza. do Brasil, para te mostrar que funciona.